Esse vídeo é mais descontraído, né? E eu vou falar sobre uma conversa que eu tive com a minha irmã. E não, o tema desse vídeo não é sobre signos. Apesar que tem um pouquinho a ver, mas não tem muito sobre isso não, tá? E outra coisa, a minha irmã, ela acredita nos signos. Ela acredita na questão da personalidade, que é algo real. Eu não acredito muito nisso, não. E eu também não acredito que os signos regem a vida de ninguém, tá? No caso dela, ela não acredita que rege, mas ela acredita que as personalidades dos signos são reais. Eu não acredito muito nisso, porque eu não acho isso muito bíblico, mas a conversa que eu tive com a minha irmã meses atrás foi muito boa e eu acho muito importante isso aqui virar um vídeo. Que foi muito boa o que ela teorizou sobre Deus e sobre umas certas coisas que ele criou. E por isso que eu botei essa imagem aqui, porque ela meio que tem um pouco a ver com o que eu vou falar logo depois que eu passar essa imagem, né? Como podemos ver, isso aqui são os planetas. E eu tava... Um dia eu e a minha irmã, a gente estava aqui em casa. E na sala, a gente estava conversando, né? Que do nada a gente começou a falar sobre Deus. Aí ela começou a falar assim: Aline, você acha que os planetas, tipo, eles não estão lá à toa, eles servem para alguma coisa? Será que eles regem alguma coisa aqui na Terra? Será que eles movimentam alguma coisa aqui na Terra? Foi o que ela falou, né? Aí ela foi me explicando do porquê que ela acredita nisso. Eu achei muito interessante. A Lua, ela é conhecida, assim, na questão do tempo, né? Pela Lua a gente sabe o que está acontecendo nos dias, os meses, e também a Lua é muito associada ao sexo feminino por causa do ciclo, né? Da fertilidade, o ciclo menstrual e quando a mulher vai estar fértil. E também a Lua, ela rege uma coisa aqui na Terra, que são as marés, né? Que geralmente elas ficam maiores no Canadá e na França, né? Que as marés são mais altas. E olha aqui a imagem de como funciona uma maré aqui. Se a Lua ela consegue mover as marés, a água, tem até uma maré solar, né? Inacreditável. O Sol, ele também rege uma coisa, tipo exemplo, a vida, né? O girassol aqui. Às vezes, quando o girassol ele tá sem o sol, ele fica o quê? Ele fica olhando para baixo. E o sol ele movimenta, né? Ele acorda alguns animais. Alguns animais eles não conseguem acordar, né? Se não tiver o sol, se não tiver a luz dele, né? O sol ele mexe muito com a nossa percepção do sono, do acordar. E geralmente move muito mais o girassol, né? Quando o girassol está nos primeiros meses, né? Ou dias ou semanas de vida. Minha irmã falando assim: Aline, eu acho que alguns planetas, alguns deles, eles podem reger alguma coisa, tipo, mexer com algum metal aqui na Terra. Tipo, exemplo, Urano mexe com algum metal aqui na Terra, tipo ferro. Acho que foi isso que ela falou, né? Que alguns planetas, talvez, eles possam estar regendo alguma coisa aqui na Terra. Porque se o Sol e a Lua regem e os planetas não são exatamente estrelas, eles fazem alguma coisa aqui na Terra. Eles influenciam alguma coisa, só que a gente não sabe o que é. Ela acredita nisso e eu achei muito interessante isso. E aí depois a nossa conversa foi para outra coisa. Ela falando sobre Deus, né? Isso aqui são cursos ou profissões, né, que geralmente estão numa faculdade. E a teoria dela que é o seguinte, que Deus ele representa todas as faculdades, todas as profissões, Deus ele está representando. E eu achei muito interessante, né? Porque em cada profissão, em cada coisa, você meio que consegue ver certas coisas de Deus nelas. E eu achei muito interessante ela falando nisso. Exemplo, medicina. Deus cura, Deus ressuscita. Jesus, ele curou cego, curou coxo.
E eu vou mostrar aqui, ó, alguns versículos, eu não vou ler eles não, tá? Eu vou mostrar alguns livros e versículos aqui da Bíblia, né, falando sobre questões de medicina. Quem quiser pegar esses versículos e ler e começar a pesquisar o que são essas coisas, pesquisem. Porque realmente, cara, a Bíblia tá cheia de conselhos sobre medicina. Eu tinha falado isso sobre a minha irmã e ela foi e falou isso, a mesma coisa, né? Que Deus, ele tá em cada profissão, né? E uma delas é essa, a medicina. Em todas as áreas do conhecimento, você meio que vê certas coisas de Deus. E aqui nós temos a arquitetura, que Deus arquitetou tudo, né? Construiu a engenharia, Deus construiu as coisas. Nós temos juízo, né? Também, né? Advocacia, porque Jesus, ele é o nosso advogado e Deus seria o nosso juiz, né? E ele quer a justiça, então a gente encontra Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e nós sabemos que os maus, eles vão pagar, né? Com a morte eterna, né? Os que continuam no pecado, eles vão pagar. Essa é a justiça de Deus. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. E no livro de João, né, do Evangelho de João, capítulo 1, né, tá falando que Jesus Cristo é o verbo, né? No caso, na língua portuguesa, a gente entende como verbo, como a palavra. E a Bíblia é um livro e a gente está dentro desse livro. E na Bíblia a gente aprende muita coisa de, como é que eu posso dizer, coisa de palavra, coisa de literatura na Bíblia. Exemplo, a minha irmã, eu acho que ela estava conversando com uma pessoa. Eu não sei se era comigo ou se era com outra pessoa. A gente estava conversando que assim, a minha irmã, ela entendeu o seguinte. Antigamente, ela lia muita fanfic do Wattpad. Aí tinha um negócio chamado POV. O que era POV? POV significa ponto de vista. Aí ela ficou assim, gente, então eu entendi que o livro de Mateus, Marcos, João e Lucas, eles seriam o quê? POV de Jesus, porque quando ela era pequena, ela, assim, criança, né? Ela não entendia por que tinha os 4 evangelhos e por que eles sempre estavam contando a mesma história de Jesus. É porque cada evangelho tem um ponto de vista dos escritores que escreveu. Exemplo, Mateus, Lucas e Marcos, eles não falam que foi Pedro que cortou a orelha do soldado, mas João, ele escreveu. Tem até uma YouTube chamado, acho que é Lete Oliveira, eu não sei direito. Aí ela faz umas brincadeirinhas, né? Aí, numa dessas brincadeirinhas, nos shorts dela, tá falando assim, como seria os escritores da Bíblia, né? Dos 4 evangelhos, escrevendo aquele acontecimento do Pedro cortando a orelha do soldado. Aí ela meio que atuou, né, como seria se fosse João. Eu sou o discípulo amado. Você acha o quê? Que eu não vou colocar que foi Pedro que cortou a orelha do soldado? Eu vou botar sim. Pra quê? Para o povo achar que foi o quê? Que fui eu que eu cortei? Claro que não. Ficou muito engraçado que essa brincadeira da Leti, né? Explicando que realmente João escreveu que foi Pedro que cortou a orelha do soldado. E isso foi muito interessante, né? E também, assim, exemplo, a Bíblia, ela ensina muitas coisas pra gente. Muitas coisas mesmo, né? Sobre figura de linguagem. E é claro, se vocês estão lembrados da Torre de Babel, o que aconteceu, né? Esse moço aí que eu botei seria o quê? O curso de línguas. Só que tá escrito em inglês, né? O negócio. E realmente, cara, Deus, ele tá nessa questão da língua, né? A Torre de Babel, o que Deus fez? Foi lá, fez as línguas, né, para a humanidade toda, uma maravilha. Aí depois, né, quando chegou o Espírito Santo, né, no dia de Pentecoste, o povo começou a falar outras novas línguas, né, gente? Nem precisava mais de curso, né, porque o Espírito Santo já ensina, né? E também porque Jesus é o mestre, né, é o nosso professor. Eu também já li relatos, né, que tinham irmãos e irmãs que eram analfabetos e o Espírito Santo ensinou as pessoas a lerem. Então, tipo, como a minha irmã tinha falado, em todas as profissões descrevem que Deus existe. Isso é muito interessante, isso daí. No livro de Jeremias, ele é o olheiro. Quando ele estava criando Adão, ele estava sendo tipo, como é que eu posso dizer, um escultor, né? E também arquiteto, engenheiro, né? Ele criando a terra, ele fazendo as coisas, né? Criando a maquete a qual a gente vive, ou sei lá, tipo, ele é o programador, né? Do jogo, né? Desse teste que a gente está aqui na Terra, né?
É tipo, a gente tá tipo, como se a gente fosse tipo um The Sims. Isso é um pouco assustador, né? Levando em consideração que ou a gente ganha ou a gente perde nesse jogo. Então, também é um pouquinho assustador, mas é impressionante. E também a questão, gente, quando eu tava lendo Ezequiel, né? Aí tinha falado que tinha as rodas, que são as galgaus, e que Deus tem o trono. Eu já comecei a pensar assim, gente, Deus é tipo um gamer, que ele tem uma cadeira e ele tem rodas. Eu pensava que era tipo isso, né? Eu não sei, sabe? Às vezes vinha isso na minha cabeça, que Deus, tipo, tinha um computador e ele meio que ele programa a gente. Eu acho, assim, muito interessante. Eu não sei porque eu fiquei pensando nisso, mas eu tinha pensado sobre isso. Essa profissão não é exatamente de faculdade, mas, exemplo, Jesus é pastor, né? Então, se ele é um pastor, não deixa de ser uma profissão. E eu acho muito interessante, né? Pastor. E rei também, né? Príncipe, político, olha aí, Deus falando sobre política. E na Bíblia também tem versículos, tem capítulos que falam sobre o judiciário. Então, Deus ele tá no judiciário, tá na política. Deus ele tá na medicina, até na culinária também, né? Porque acho que eu tinha visto uma YouTube, aí ela tinha falado que Deus tinha ensinado ela a cozinhar, né? Eu fico assim, caraca, é a vida espiritual da pessoa, né? E eita, gente, desculpa pelo Caraca, eu não sei se é palavrão, tá? Mas desculpa aí. E então, sabe, ele parece que ele demonstra que ele tá em todas as áreas do conhecimento. E então é isso que a minha irmã ela acredita. E eu achei muito interessante essa linha de pensamento dela, né? E eu vou terminar o vídeo por aqui, né?